Olá, meu nome é Maciele, eu sou do terceiro semestre de Pedagogia Diurno e estou aqui nesse vídeo para falar um pouco sobre a minha experiência na disciplina de Educação à Distância, no semestre de 2014.1. Bom, para falar um pouco sobre isso, da minha entrada, né, na Educação à Distância, eu posso dizer que foi uma experiência completamente nova para mim, porque até então eu nunca tinha participado de nenhum curso, nem curso a curto período e de nenhuma disciplina em que ela fosse praticamente 100% virtual, né? Eu realmente nunca tinha participado, então foi uma experiência muito nova para mim. E desde o começo eu participei de etapas de processos de descobrimento mesmo, né? De como iria funcionar a metodologia de uma disciplina à distância, né? De professor e aluno sem estar perto, estar distante, mediado por tecnologias. Tudo isso para mim foi muito diferente, né? Eu realmente não sabia como tudo isso iria funcionar. Então, desde o primeiro momento que na nossa primeira reunião presencial, que eu fui começando a conhecer e aprender a utilizar os ambientes virtuais que a gente utilizou dessa disciplina, né? Que no caso foi o Teleduc e o Moodle. Na primeira aula a gente foi sendo um pouco apresentado, né? A gente começou a fazer nossos cadastros nesses ambientes e aí aos poucos é que eu fui me adaptando mesmo a saber como é que seria utilizado, quais os critérios de avaliação. Então tudo foi um processo assim de que a cada momento eu estava descobrindo mesmo como é que ia desenrolar, né, a disciplina. E assim, eu comecei a descobrir também sobre várias atividades que a gente tinha que fazer, né? Realmente no começo eu não conseguia entender, meu Deus, quantas atividades a gente tinha que fazer. Que é fórum, bate-papo, portfólio, enfim, diversas atividades que no decorrer da nossa fundamentação teórica, né, de acordo com o que a gente foi lendo nos textos, a gente foi começando a entender realmente por que a gente precisava fazer tantas atividades de modalidades diferentes em uma disciplina só. Com a leitura dos textos, né, a gente foi começando a descobrir que realmente, devido à forma de avaliação dessa disciplina ser diferenciada, a gente tem que fazer parte de várias atividades para a gente desenvolver nossas habilidades e saber os nossos pontos, né? Isso eu fui começando a perceber, fui começando a entender o porquê dessa variação tão grande de atividades. E assim, falar um pouco sobre os textos, eu gostei bastante. Gostei bastante dos textos selecionados, achei que todos eles foram bastante pertinentes em relação ao que a gente estava vivendo realmente, né? E um dos textos que me chamou realmente assim, bastante atenção, que realmente me envolveu, foi o texto da Zaira, o texto de Zaira Costa, que ela fala justamente de tudo que a gente estava passando na disciplina, né? E é tanto que eu até, durante os fóruns e os bate-papos, eu até falei que seria interessante que esse texto da Zaira fosse colocado logo no início da disciplina, né? Pra gente começar, assim que já começar a disciplina, já ler um texto com um embasamento falando do que realmente a gente ia passar em cada um. O que a gente tem que fazer em portfólio, o que a gente tem que fazer em fórum, em bate-papos, enfim. Daria uma orientação muito melhor pra gente nortear, né? Eu achei isso bastante interessante. E assim, falar um pouco das minhas dificuldades, né, nesse decorrer. Realmente, assim, eu acho que como todo mundo, uma das minhas maiores dificuldades mesmo foi lidar com a questão da autonomia, né? Porque a gente vê que a disciplina de educação à distância vem com uma metodologia completamente diferente do que a gente vem vivendo desde o início dos nossos anos escolares, né? Que no caso é aquele ensino tradicional, aquela metodologia tradicional, de que tá ali o professor sempre cobrando você, ó, faça isso, faça aquilo, ter aquela rotina de estudo meio que fixa, de acordo já com o cronograma já estabelecido de horários do professor. E realmente eu vi que a disciplina de educação à distância fez com que eu construísse a minha própria rotina de estudo, né? Ou seja, na minha semana eu poderia estudar EAD numa terça-feira, como eu poderia estudar num domingo. Coisas que realmente eu não estava assim acostumada, né? Eu sempre tinha, não, tal dia eu vou estudar isso porque depois eu vou ter que entregar, enfim. E com a educação à distância eu vi que eu poderia fazer minha própria rotina de estudo. E realmente eu vi que isso não é fácil, porque é difícil mesmo você pegar, não, eu realmente vou ter que fazer isso nesse dia eu não vou poder fazer, então
Enfim, foi um pouco complicado mesmo. Às vezes você meio que sentia falta daquela pessoa assim, ó, você tem que fazer isso hoje, tem que fazer no outro dia. E também a questão de eu lidar com a questão das datas mesmo de entrega, né? Porque a gente tinha, a gente tinha que utilizar a nossa autonomia para ir lá no site, olhar o cronograma e ter aquela consciência, aquela responsabilidade de que não, eu tenho que entregar esse trabalho nesse tal dia. E realmente era bastante complicado, assim, eu achei bastante complicado, mas aos poucos eu fui me adaptando, né? Sobre as dificuldades também foi a utilização mesmo no começo, né? Porque depois eu achei mais tranquilo, assim, mas no começo foi um pouco difícil eu lidar com o Moodle, por exemplo. Às vezes eu não sabia onde é que é o fórum, não sei o quê. É tanto que dos dois ambientes, o que eu achei mais fácil foi o Teleduc. Eu achei que ele era bem mais, assim, dinâmico, era mais fácil da gente achar o que a gente, né, achar os fóruns, achar as atividades, enfim, eu achei um pouco mais fácil. E eu lembro também, assim, que no começo da disciplina, na primeira unidade, eu não fui muito bem. Assim, depois que eu fui olhar minhas notas, eu vi que eu não fui muito bem exatamente na questão dos fóruns. Porque, assim, no começo eu não tinha, assim, percebido que os fóruns eram textos pequenos e ficar sempre articulando as suas ideias com um dos outros e, assim, enfim, se comunicando, tendo aquela interação, né? E no começo eu realmente não tinha me tocado que era isso, aí é tanto que eu no começo não tirei uma nota muito boa. Mas aí depois de maiores explicações, do próprio embasamento teórico dos textos, eu comecei a ver que não, é dessa forma e aí eu acho que eu fui melhorando, né? Por isso que eu acho que seria interessante, assim, fala-se mais uma vez que seria interessante mesmo o texto da Zaire, que fala exatamente da nossa vivência, né, na educação à distância de pedagogia, ele ser colocado no início do curso para que os alunos já fiquem informados sobre como que é o tipo de metodologia, a avaliação de cada atividade que é proposta. Enfim, e a partir dos textos eu realmente pude entender melhor o que é a autonomia, né? Porque, assim como diz no próprio texto, muitas vezes eu pensava que a autonomia, eu acabava confundindo a autonomia com o autodidatismo. E com o texto eu vi que não, que a autonomia tem toda uma metodologia, toda uma pedagogia de acompanhamento do professor, né? Mais uma coisa também, um mito que eu ficava na cabeça era que educação à distância você ficava muito sozinho. Na verdade, não. Realmente, eu vi que realmente é muito importante a mediação do professor em todos os aspectos, né? Para estar sempre acompanhando a gente, nos bate-papos também é muito importante a mediação do professor, porque o professor, querendo ou não, tem que dar aquele norte, né? Tem que dar o norte do que a gente estuda, seleção de textos, fazer uma maior organização. Então eu acho que foi bastante importante, assim. E eu acho que é isso, assim, no geral eu gostei bastante da minha atuação, né, sim, por ser pela primeira vez, minha atuação em educação à distância, eu achei como aluna, eu achei bastante interessante, assim, achei que eu consegui fazer o que eles pediam mesmo, a proposta eu acho que deu pra mim fazer. E eu acho também que eu tenho consciência de que eu preciso sempre estar melhorando em relação à tecnologia, porque hoje, né, invade todos os âmbitos da educação, enfim, a educação não vai ficar de fora da questão da tecnologia. Então eu acho que não só eu, mas todo o curso de pedagogia realmente teria que ter um maior embasamento acerca dessa utilização, porque quando a gente chegar na escola, a gente vai se deparar com isso, né? E aí a gente vê que no nosso currículo tem pouco coisas falando sobre tecnologia, sobre a utilização pedagógica dessas tecnologias de informação e comunicação que a gente tanto estudou, né? E eu gostei bastante, os textos escolhidos foram muito bons, serviram para mim não só para utilizá-los na disciplina de AD, como em outras disciplinas também, serviu como embasamento teórico para mim. Eu acho que foi uma disciplina muito rica e a minha atuação também, eu achei assim boa, eu acho que eu poderia ter sido melhor, mas assim, pra ser a primeira vez eu achei ótima, porque realmente foi descobertas assim, incríveis, eu não sabia lidar realmente com isso, mas aos poucos, com a autonomia construída junto com nós, os professores, né, os mediadores, os orientadores, os formadores, enfim,
junto com eles a gente eu acho que eu consegui criar uma certa autonomia e espero que isso sirva não só para disciplinas à distância, mas para todo o caminhar do meu curso, né? Eu tenho certeza que toda essa autonomia que eu construí de buscar textos, de ser responsável, ter disciplina, ter limites, enfim, ter tudo isso que os textos falavam, eu acho que isso vai servir não só para essa disciplina, mas para várias disciplinas do meu curso. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!